Olá, nesse vídeo eu gostaria de responder um vídeo do pastor Elias Soares com o tema A Pergunta que Travou os Calvinistas. Antes de responder a pergunta e dizer àqueles que estão ao meu encontro nesse vídeo, é necessário que esse vídeo seja um pouco longo. Não dá para responder em 8 minutos, como o pastor Elias Soares fez, com o texto que ele colocou, com o tema A Pergunta que Travou os Calvinistas. Mas antes de responder, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência. Eu não nasci numa igreja evangélica calvinista. Antes eu não cria na doutrina da graça. E por isso que eu entendo, muitas vezes, muitas pessoas que não creem na doutrina calvinista. Eu posso entender essa dificuldade, porque antes eu era assim. Antes mesmo de ir ao seminário, de cursar um curso de teologia, eu não tinha uma visão calvinista. No entanto, no seminário, eu passei a ter profundas lutas com alguns textos que eu não tinha explicação, embora a minha visão fosse uma visão arminiana, até porque eu acompanhava muitas igrejas pentecostais. No entanto, eu comecei a descobrir que o que estava em jogo era exatamente a minha vontade, aquilo que eu tinha como concepção concepção acerca da salvação e a concepção vindo das Escrituras. Então eu preferi aceitar humildemente o que estava registrado nas Escrituras, confiando que a soberania de Deus glorifica mais a Deus do que o homem. Outra coisa que me impressionou, contando primeiramente a minha experiência, é que eu percebo que em todas as seitas elas têm uma visão arminiana da salvação. Todas as seitas buscam a compensação para ser salvo. Embora que alguns líderes de seitas vieram de igrejas calvinistas, mas nas suas seitas eles aderiram a uma visão de compensação da salvação, que a pessoa tem que fazer alguma coisa para a sua salvação. Portanto, isso me levou a pensar seriamente se se o que eu estava crendo realmente era legítimo ou não. Depois eu quero mostrar o meu profundo respeito aos pastores arminianos e aos irmãos arminianos. Isso não deve nos separar. Nós sempre vamos ter essa dificuldade porque nós temos que admitir que todos caímos. E faz parte da queda a concepção, vamos dizer assim, também a nossa cognição também caiu. E por isso nem todos podem pensar a mesma coisa, nem todos podem perceber a mesma coisa. No entanto, nós precisamos estar bem afinados com uma boa interpretação e aderir a essa boa interpretação para que nós possamos ver a verdade de Deus, certo? Eu, quando assisti o vídeo do pastor Elias Soares, refutei inclusive um texto que eu vi no programa Vejam Só, que está no meu canal. Mas quando eu vi o vídeo do pastor Elias Soares, ele demonstra uma pessoa
que tenta responder com muito simplismo, com muita facilidade, as questões muito polêmicas da Bíblia. Por exemplo, ele facilmente fala qual é o espinho da carne de Paulo. Ele fala de textos polêmicos que são muito, vamos dizer assim, controversos, com muita facilidade, sem admitir, inclusive, as dificuldades. No entanto, é exatamente aqui que eu quero admitir. Admitir que esse texto que ele falou, que é o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, é difícil, muito difícil, e é necessário, para ter uma boa interpretação desse texto, um conhecimento muito vasto da língua original, do grego. Por isso, nesse momento, eu quero pedir desculpas àqueles que ainda não têm uma certa base no grego, que vão acompanhar esse vídeo, porque eu vou demonstrar de uma forma exegética um pouquinho mais avançada, para demonstrar que esse texto, que o argumento que se usa nesse texto não está correto, certo? E eu estou respondendo e demonstrando que essa pergunta não travou o calvinista, não é motivo de travar os calvinistas, já que a verdade de Deus ela é completa, né? A verdade por si mesmo ela é demonstrada. Muito bem, nós vamos então à tese do pastor Elias Soares. A tese do pastor Elias Soares é o seguinte: ele mostrou o versículo de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, que eu vou ler com vocês aqui, certo? Que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, preste atenção nessa expressão, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Bem, a tese do pastor Elias Soares é o seguinte, e que ele diz que travou os calvinistas, e que não há resposta para o calvinismo. Ele diz o seguinte, que esses falsos mestres que introduzirão doutrinas destruidoras, diz o texto aí que eles foram resgatados, comprados por Jesus Cristo, e eles estavam destinados à perdição, eles estavam destinados à perdição. Então, segundo o pastor Elias Soares, esse texto demonstra que eles já eram salvos, porque o texto deixa aí claro que que Jesus os resgatou, a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Então, o pastor Elias Soares demonstra aqui, com base no verbo grego agorazo, que ele cita os 3 versículos, né? Ele cita o versículo de 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23 e 1 de Pedro 1, 18. Ele demonstra corretamente que o verbo agorazo, todas as vezes que é usado, ele é usado para a salvação, inclui a salvação, inclui o novo nascimento, inclui pessoas nascidas de novo, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, eles chegam à conclusão que se essas pessoas foram compradas, esses falsos mestres foram comprados por Jesus, e eles perderam a salvação, porque o texto diz aqui que trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então ele chega numa conclusão: se eles
eram salvos, foram resgatados, comprados por Jesus e perderam a salvação, demonstra então que cai por terra a salvação, a segurança da salvação, depois cai por terra, se eles eram salvos, a eleição não foi condicional, depois a expiação não foi limitada, e aí então ele chega uma conclusão, embora que ele não fale diretamente, mas chega numa conclusão como se fosse um tiro de misericórdia, dizendo, portanto, o calvinismo não se sustenta, porque essa pergunta travou os calvinistas, né? Muito bem, eu gostaria então de refutar essa explicação, o pastor Elias Soares, dizendo que depois de eu refutar o pastor Elias Soares dentro de uma exegese, de uma hermenêutica, eu vou trazer para ele dois textos, depois de refutar e explicar o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, eu vou trazer para ele dois textos e eu quero que ele depois explique ou refute esse texto dentro de uma exegese como eu estou fazendo, né? Esses dois textos depois que eu refutar exatamente esse texto e demonstrar a verdadeira interpretação. Muito bem, preste atenção, gente. Eu sou professor de letras, do curso de letras, de linguagens. E uma das regras da interpretação é quando se tem uma ambiguidade de interpretação, ou seja, que há possibilidade de duas interpretações, é que você vá para o contexto. É o caso desse versículo. Nesse versículo, há duas possibilidades de traduções do original. Há duas possibilidades. Os tradutores escolheram, a maioria dos tradutores escolheu uma só possibilidade. Eu vou demonstrar por que essa possibilidade de tradução está errada e não é coerente com o contexto nem imediato, nem o contexto geral. Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui está o texto grego, tá certo? De 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: Egerato dekai pseudo profeta entolao, hos kai rumiatotai pseudo didaskalo rutines, para exaikosi, ahireses apoleias, Kaito agora satautus despote anumenoi epagote tois tachne apoleiam. O que diz o texto? Vem cá, o texto, segundo a tradução em língua portuguesa, está dessa forma assim, né? E houve também falsos profetas entre o povo, e haverá falsos mestres, quais introduzirão doutrinas perniciosas. E diz na língua portuguesa, negando até o soberano que os resgatou. No entanto, essa tradução não está coerente como está exatamente no original. Por quê? Eu vou dizer. Porque essa expressão, o soberano, essa expressão aqui, toda em vermelho, está no acusativo, na declinação acusativa. Ou seja, só pode ser objeto direto de qual verbo? Do verbo arnel. Essa expressão to agora santam tu despotem só pode ser objeto direto. Toda essa expressão está no objeto direto. Na língua portuguesa, despista um pouco. Porque o soberano que os resgatou dá a entender que somente está ligada ao verbo a expressão o soberano. Vejam aqui na língua portuguesa, o soberano que os resgatou realmente um objeto direto, só que essa oração aqui que os resgatou está ligada a soberano, porque é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva.
tem um pronome relativo aqui, e esse pronome relativo está relacionado a soberano. O antecedente dele é soberano. Ou seja, dá a entender que eles negaram o soberano, e essa expressão é apenas uma informação do soberano, porque ela é uma oração adjetiva. No entanto, não é assim que está no original. No original, toda a expressão aqui está no acusativo. Toda a expressão está no acusativo. Veja que está no vermelho, né? To agorasanton autu despotem. E é o acusativo do verbo arnel, arnúmenor. Então, qual seria a tradução mais correta? A tradução mais correta seria essa daqui: negando até que o soberano os resgatou. Notem aqui que o soberano os resgatou toda a oração é objetiva direta, ou seja, essa oração, até mesmo na língua portuguesa, é uma oração subordinada objetiva direta. A oração subordinada substantiva objetiva direta, negando o quê? Que o soberano os resgatou. Notem aqui, meus amados, que o artigo definido grego está juntamente com o particípio agorasanton autos. O despotes está depois do particípio. Isso quer dizer o quê? Que esse pronome, essa partícula integrante aqui, que não tem tradução, é somente para ajudar na pronúncia e na escrita, é mais correta. Porque no original mesmo não tem o pronome relativo. Aqui não tem pronome relativo. E se não tem pronome relativo, obrigatoriamente, exegeticamente, essa tradução não se aplica. Se tivesse o pronome relativo, aí sim, exegeticamente, obrigatoriamente, teria que ser essa tradução, como eu vou mostrar um texto da carta de Pedro. Então vejam bem, queridos, vejam bem, Pedro não está afirmando que eles foram comprados, mas Pedro está afirmando que eles introduziram uma heresia que negava que o soberano os resgatou. Vou repetir, Pedro não está afirmando que eles foram comprados. Pedro não está afirmando isso no texto original. Pedro está afirmando que havia uma heresia, que eles falavam que eles não foram comprados. Ou seja, era um tipo de judaísmo que eles apostatavam, aceitavam Cristo como Messias, mas depois diziam, olha, nós negamos esse Jesus porque ele não nos resgatou. Por que eu falo isso? Por que eu estou dizendo isso? Agora eu vou demonstrar mais ainda exegeticamente e depois mostrar no contexto. Vamos ver exegeticamente aqui na análise exegética, que eu peguei, análise do Babrock. Vejam o que diz aqui, vejam o que diz aqui, olhem só, vejam bem, o verbo, aqui está o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, vejam bem, o verbo arnel aqui, ele está no nominativo. Se ele está no nominativo, ele passa a ser uma relação direta com o sujeito desse verbo aqui. Por isso que o Babor colocou relacionado a paresaxo, sim, porque está no nominativo. Isso significa o quê? Significa que esse sujeito, aqueles que introduziram as heresias destruidoras, estavam negando, ou seja, a negação fazia parte da introdução das heresias.
a negação, mas eles estavam negando o quê? Segundo as traduções em língua portuguesa, está dessa forma aqui, olhem só, negavam o soberano, vejam como que os comprou está fora da relação com o verbo arnel. Por quê? Porque essa agoração autus está relacionado aqui a despotes. Então dá a entender que eles negaram somente o soberano e essa expressão é apenas uma relação a despotes e não tem relação com o verbo arnel. Mas não é isso que diz realmente, como eu falei, o original. O correto seria assim. Veja o verbo aqui, o verbo arnel, né? Vou colocar aqui. Veja o verbo arnel aqui, o verbo arnúmeno no nominativo e despontes agoração autus. Aí sim está correta. Vejam bem por que está correta. Porque toda essa expressão está no acusativo. Toda essa expressão está no acusativo. E se ela está no acusativo, então ela deve ser uma projeção do verbo arnel. Então, demonstra que a tradução na língua portuguesa não está muito correta, porque o que Pedro está querendo dizer é que havia uma heresia, eles introduziram uma heresia que o Senhor, eles estavam negando que o Senhor os resgatou. E por que eu continuo dizendo isso? Eu vou demonstrar dentro do contexto. Vejam que Pedro já falava isso na sua primeira epístola. Vejam, 1 de Pedro, que é o texto que o pastor, inclusive, tocou, mas vejam o que diz aqui, 1 de Pedro 1,18. Edotes, hot uafantos, ele sabendo que não foi com coisas corruptíveis, sabendo que não foi corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que herdaram dos vossos pais. Porém, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Então vejam aqui que Pedro está mostrando que já havia uma heresia, que ele mostrou no capítulo 1, no verso 18, que já havia uma heresia, que alguns estavam negando que Jesus teria resgatado, ou seja, eles no texto não afirma lá no capítulo 2 que eles foram resgatados, mas o texto está dizendo que havia a heresia, que eles estavam dizendo que eles não foram resgatados. Vejam também em Judas 1,4, porque Judas é uma epístola muito parecida com o apóstolo Pedro, inclusive datas semelhantes foram escritos. Então o que diz Judas? Verso 4, diz aqui, olha, porque alguns homens introduzirão aqueles que anteriormente foram escritos para juízo, para juízos, ímpios, tendo mudado a graça de nosso Deus para a impiedade e negando, veja como é algo parecido, negando o único soberano Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vejam que o próprio Judas aqui também mostra que havia uma heresia, que alguns hereges negavam que eles eram comprados por Jesus. Vejam também aqui no contexto de 1 João 2,22. 1 João 2,22, que diz assim... quem é o mentiroso? Olhem só essa expressão. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus não é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Agora preste atenção no verso 23 aqui. Todo aquele que nega está no presente, participe presente, nega e continua negando. Todo aquele que nega o Filho nem tem o Pai. O deton paterachei. Nem tem o Pai. No texto original, João diz, todo aquele que nega o Filho nem tem o Pai. Jamais teve o Pai, como se dissesse isso. Nas traduções diz, não tem Pai, mas é o de, ou seja, nem tem o Pai.
na tradução no original. Ou seja, João está dizendo, aquele que nega o filho nunca teve o pai. Então, no contexto, já havia uma heresia que negava Jesus Cristo e a sua redenção. Ou seja, estavam apostatando não só Jesus, mas que Jesus os comprou. Muito bem, o pastor falou do verbo agorazo, e ele disse que o verbo agorazo se refere à salvação e o resgate do sangue de Jesus Cristo. Está corretíssimo o que o pastor falou do verbo agorazo. São 6 menções no Novo Testamento do verbo agorazo que se referem à redenção no sentido de salvação. Todas as 6, o pastor está corretíssimo. No entanto, o pastor esqueceu de falar de alguns pontos do verbo agorazo. Primeiro, que todas as vezes, todas as menções que o verbo agorazo fala se referindo à salvação está no aoristo. O que significa o aoristo? Significa um tempo verbal grego que aconteceu uma vez por todas. Uma vez por todas. O verbo agorazo. Isso significa o quê? Se uma pessoa foi salva, se o verbo agorazo significa ser salvo, nasceu de novo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, foi uma vez por todas. Uma vez por todas. Depois, o pastor esqueceu de analisar os 2 textos que nós vamos colocar aqui, que demonstra na própria metáfora do verbo agorazo, que é comprar do mercado, comprar um escravo, significa que há uma continuidade ininterrupta. Vamos lá então para 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19 diz o seguinte, olha, Paulo diz assim, diz aqui, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, e do qual tendes da parte de Deus, e não sois de si mesmo. Olha o que diz aqui, Caiu Esther, Helton, e não sois de si mesmo. Aí Paulo no verso 20 diz, porque foste comprado, vejam que está no aoristo passivo, com preço, foste comprado com preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais é de Deus, ou seja, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, do verso 19 e 20, demonstra claramente, uma vez por todas, alguém que é comprado como escravo e é comprado uma vez por todas. A metáfora é o seguinte, era um escravo que estava à venda no mercado, que é a palavra agorazo quer dizer isso, e alguém chegava, comprava o escravo e trazia para si. Agora eu pergunto dentro da metáfora, você já viu um escravo dizer assim, olha, eu quero me livrar hoje, eu quero ser livre hoje? Não, quanto é que Paulo diz assim, olha, vocês foram comprados com um preço, com um preço alto, glorificar a Deus, vosso corpo, vocês são de Deus agora. Ou seja, se um escravo, ele pode sair a hora que ele quer, isso aí não é escravidão. Isso aí não é escravidão, dentro da ideia, dentro da metáfora do escravo. Vamos então para 1 Coríntios 7, 23, que ele colocou. Vamos mais na frente, 1 Coríntios 7, 23, vamos ler a partir do verso 22, que diz assim, ó, porque Paulo está falando dentro de um contexto, aconselhando a escravos e senhores. E aí ele diz, olha, porque aquele que tem sido chamado escravo no Senhor, ou seja, os escravos que se convertiam, é livre do Senhor. Semelhantemente, também aquele que foi chamado livre é escravo de Cristo, Doulos est in Christo. Times agorafeta megneste doulo antropo, que disse, foste comprados com preço, não vos torneis escravos de homens. Paulo então demonstra aqueles escravos que estavam se convertendo e eles não queriam
ser livres, porque os irmãos que se convertiam, os senhores, irmãos que se convertiam também, começaram então a libertar os seus escravos, e alguns não queriam. Paulo diz, olha, aproveitem a oportunidade, vocês foram chamados escravos, vocês já são livres do Senhor, mas aqueles que foram chamados livres, vocês têm que entender que vocês são escravos de Cristo. Essa expressão doulos tu Christu, significa alguém que está preso no Senhor, e que não tem a oportunidade de sair. Aí alguém sabe, mas onde é que está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, como? Se alguém abriu seus olhos para Deus, se alguém viu a glória de Deus, como alguém vai querer ir para o abismo? Se Deus abriu os olhos, aí inclui outros aspectos, mas dentro da metáfora do escravo e do verbo agorazo, não tem como sustentar a doutrina da perda. Depois, vamos ver o contexto geral. O contexto geral é exatamente contra a primeira tradução e como está na língua portuguesa, mas está no original. Nós temos que entender, queridos, que o texto inspirado não foi a tradução, as traduções na língua do vernáculo. O texto inspirado é o texto grego, o texto original. Então, os tradutores, muitas vezes, eles não percebem nuances exegéticas. E muitas vezes, os tradutores, eles usam das suas próprias interpretações. Por isso que há várias traduções, há várias formas de traduzir um texto. Mas vamos ver o contexto geral contra a primeira tradução, e demonstrando que o contexto geral demonstra que havia uma heresia, que eles negavam que Cristo os resgatou, e não que eles negavam soberano que os resgatou, mas negavam que Cristo os resgatou. Então vamos ver o contexto geral. Eu vou dar apenas 2 textos. Por exemplo, 1 João 4,15. 1 João 4,15. 1 João 4,15 que diz assim, estou lendo em grego, que diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Esse verbo que está no presente, Deus permanece e continua permanecendo nele. E ele em Deus. Também nós temos conhecido temos escrito. Então, eu quero ficar só no verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Então, o contexto demonstra de 1 João 4,15, que aquele que confessa Cristo, Deus permanece nele, uma vez por todas, e continua permanecendo, assim que está no texto. 2 João, capítulo 1, verso 9, 2 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim, olha, todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, permanece, aqui está no particípio presente, mais enfático ainda, não tem Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Então, o próprio João está dizendo, porque tudo indica que era a mesma heresia, aquele que não permanece na doutrina de Cristo, esse não tem o Pai nem o Filho, permanece e continua permanecendo, assim está no texto original. Ou seja, não tem espaço para deixar de permanecer. Aquele que não permanece é porque não tem o Pai. É assim que está no original e é a inferência lógica do texto. Muito bem. Então, resumindo e concluindo, eu estou mostrando que a tradução mais correta do original não é essa que está na língua portuguesa, mas a tradução mais correta é que os falsos mestres, introduziram doutrinas destruidoras, heresias destruidoras, a ponto até negando que o Senhor os resgatou. Eles estavam negando que o Senhor os resgatou. O texto não está dizendo que eles negaram Jesus que os resgatou. Não, o texto não está dizendo isso, né?
Vejam bem, eu vou demonstrar agora que existem versos semelhantes que demonstram que essa tradução não pode estar correta. Vejam bem, primeiramente Judas, eu vou colocar Judas novamente aqui, que tem o mesmo verbo, Judas 1,4, que diz assim, olha, vejam bem, vejam que Judas usa o mesmo verbo grego arnel, certo? E tem um acusativo longo, certo? Judas está dizendo que vejam como é semelhante, alguns homens introduzirão, certo? Alguns homens introduzirão o quê, né? Introduzirão o quê? Vejam bem, né? Diz doutrinas erradas, né? O texto. Aí diz, aqueles que anteriormente foram escritos para o mesmo juízo são ímpios, certo? São ímpios que tendo transformado a graça do nosso Deus em impiedade, negando, olha só, negando, vejam aqui como é semelhante a de 2 de Pedro, negando. Agora, qual é o acusativo desse verbo? Qual é o objeto direto desse verbo? É toda essa expressão aqui, tomono desponte, vejam que está todo no acusativo, theon, kai, kurion, hemon. Então, toda essa expressão aqui está relacionada ao verbo arnumenoi, negando o quê? Até o único soberano Deus e Senhor nosso Jesus Cristo. A diferença de 2 Pedro é que Pedro deixou mais claro que eles negavam que Jesus os resgatou. Aqui Judas disse realmente que ele negou o soberano Senhor, né? Deus único, Jesus Cristo. Então vejam que, assim como lá em Pedro, o verbo arnumenoi tem um acusativo grande, está todo relacionado ao verbo, que também está no particípio nominativo. Então, outro texto da mesma epístola, do mesmo autor, só que a primeira epístola de Pedro, vejam como se fosse diferente, tá? Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 7, que diz assim, olha o que diz aqui, né? Aos que a vós que creram, né, a preciosidade, mas aos que desobedecem a pedra, vejam, listen, apedokmason, aqueles que desobedecem a pedra, o que os construtores rejeitaram, esta se tornou a principal pedra angular. Então vejam bem que aqui sim tem um pronome relativo. A pedra, embora no texto crítico esteja no nominativo lithos, pedra, mas no texto majoritário está no acusativo, mostrando que tudo isso aqui, a pedra, é o objeto do verbo apeiso-se, e aqui tem um pronome relativo. Nesse caso aqui, é obrigatório a relação, a frase adjetiva está ligada ao acusativo. Mas lá em Pedro não. Lá em Pedro não tem pronome relativo. Então, toda a estrutura é acusativa. Toda a estrutura é acusativa. A frase toda é uma oração objetiva direta. Muito bem. Falando isso, explicando tudo isso, eu gostaria então de colocar 2 textos para o pastor Elias Soares e como ele poderia explicar isso, né? Como ele poderia se sair disso. Vai ser muito difícil. Então, o primeiro texto é 1 João capítulo 6, verso 39. 1 João capítulo 6, verso 39, que diz o seguinte, olha só, 39 e 40. Jesus está falando, está ensinando, diz assim, esta é a vontade do Pai que me enviou. Tuto destinto seramato pestopa pempatos mepatros. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que todo aquele que me deu não pereça dele. Não pereça dele. Está bem claro?
exaltou, não pereça daqueles que ele deu. Está bem claro, exaltou, não pereça daqueles que ele me deu. Agora, detalhe, vejam o que ele diz aqui. Porém, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui diz, mas esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha presente, tenha, subjuntivo presente, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei, aqui está ego, bem claro, e eu ressuscitarei no último dia. Vejam, Jesus está colocando uma promessa clara. Todo aquele que vier a mim, todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me deu, tudo que o Pai me deu, é da vontade de Deus, que diz o texto, é da vontade de Deus que não pereça. Não pereça, não pereça dele, não saia dele. Porém, Jesus deixa claro que, porém, eu ressuscitarei no último dia, é uma promessa futura. Sabe o que isso quer dizer? Que se você foi escolhido por Deus, se você foi escolhido por sair o que está nas mãos de Jesus e não for ressuscitado, que essa ressurreição é a ressurreição dos vivos, da salvação, ressurreição da salvação, e não foi ressuscitado para a salvação, Jesus mentiu. Jesus mentiu. Porque Jesus deixa claro, e eu ressuscitarei, não tem espaço para outra interpretação. E outro texto mais difícil ainda, pastor Elias, é Romanos 8, 28. Esse está ligado na exegese mesmo. Romanos 8, 28, que diz o seguinte, olha o que diz aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqueles que anteriormente conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Aí no verso 30 diz, e os que predestinou, vejam que está ligado, estes também chamou, ou seja, não tem como sair desse texto aqui. Este é o que predestinou, estes também chamou. E os que chamou, aí veja que está ligado, esses também justificou. E aqueles que justificou, veja bem, esses também glorificou. Então, está ligado exegeticamente, textualmente. Então, aquele que predestinou a esse chamou, e aquele que chamou a esse justificou, aquele que chamou, esse glorificou. Como sair dessa, pastor Elias? Fica difícil, hein, meu irmão? Fica muito difícil. Portanto, pastor Elias Soares, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tá bom? Então, eu quero trazer aqui a minha resposta e dizer que a doutrina da graça de Deus é bíblica. Deus abençoe.